obras, lamentavelmente, é o trecho mais crítico da rodovia. Quando a gente passa de Monlevade para Belo Horizonte, é só subida. E a gente tem a impressão que Belo Horizonte está numa altitude muito elevada, porque é só subida. Subida e curvas, como se estivesse contornando aquelas montanhas que só se sobe fazendo um parafuso, né? E a estrada tem muitas curvas, talvez até simbolize um pouco disso. Mas é preciso viajar, é preciso chegar e é preciso ter cuidado. Eu volto a recomendar a cada um dos viajantes na estrada que não tenha hora marcada de chegar, tenha somente a sua hora marcada de sair. A viagem é que determina quando você vai chegar. O percurso do caminho, as dificuldades, as belezas, a culinária, um pouco de tudo que houver na estrada é o que vai determinar a hora da sua chegada. É assim que eu ajo na estrada, é assim que eu viajo e é assim que eu recomendo. É muito lamentável você passar tão rápido que não veja a beleza do caminho. Eu prefiro ver a beleza do caminho. E tem muita beleza por esses caminhos de Minas. Quem já passou sabe que Minas é um belo cenário. Qualquer montanha de Minas que você olhar com uma tela e um pincel dá um quadro. Se você tiver talento para isso, né? Por isso que o Aleijadinho imortalizou, né? Mas o Aleijadinho era escultor, né? Mas possivelmente ele tenha feito alguma obra inspirada em Minas. Se bem que ele foi mais um artista de obras sacras, né? Mas é um artista de Minas. E Minas, com esse céu bonito e com essas montanhas bonitas e com essas curvas na estrada, é muito bonito. Eu fui uma vez em Pouso Alegre e a beleza do caminho me impressionou mais do que a beleza da cidade. Fiquei muito mais impressionado com a beleza do caminho. Mas esses caminhos de Minas são todos assim, bonitos, como já dizia o Zé Geraldo. Dito e cantado numa belíssima canção, Caminhos de Minas. E daqui a pouco nós estaremos entrando na BR-381 e com certeza o trevo, quando eu passei para os dias de hoje, já deve ter se modificado bastante por causa das constantes obras. Mas uma referência para quem quer pegar esse desvio é o Posto Trevo. Você está vindo de Belo Horizonte para João Monlevade, viu? O Posto Trevo já está ali no local de você fazer o seu desvio para pegar essa MG 434 e depois de Itabira a 129 e sair lá no trevo de Nova Era, deixando para trás todo o trecho em obras que acaba atrasando a sua viagem. Breve estaremos entrando aqui na 381 e a gente vai falar um pouco mais da 381.
E as belezas desses caminhos de Minas não terminam, sempre a cada curva uma nova vista, uma nova visão, uma nova visibilidade. E eu acho que isso faz parte da beleza da viagem, do motivo de viajar. Acho que viajar é apreciar, né? Aí você tem hoje, nos nossos dias, é claro que é necessário, as viagens muito mais popularizadas pelo avião. Mas a gente deixa de conhecer um grande pedaço do Brasil nas viagens de avião. É claro que a viagem de avião, dependendo da sua necessidade, da distância da tua viagem, é muito mais recomendada. E eis que estamos chegando no trevo de Itabira, pela rodovia Fernão Dias, sentido João Molevade. E a placa diz aqui que à esquerda a gente vai para João Molevade e para Vitória, e à direita a gente vai para Belo Horizonte. Então é por aqui que nós vamos. Chegaremos breve em Belo Horizonte. Nós estamos aqui a 100 quilômetros aproximadamente de Belo Horizonte. Aproximadamente isso. E quando você entra na BR-381, você já nota o tamanho do tráfego, é muito maior. E olha esse trecho. Comparado com os trechos antes de Nova Era, esse trecho aqui está bem ruim. O asfalto está feio. De Nova Era para trás, o asfalto já está um pouco mais conservado, né? Tudo bem que ainda não está entregue, mas pelo menos a construtora faz ali a conservação do trecho para que quem usufrui da rodovia não tenha muitas dificuldades. Uma coisa que eu não vi ainda nos trechos por onde passei foi praças de pedágio. Certamente terão várias, né? Essa rodovia certamente irá para a iniciativa privada. E agora nós vamos entrar no Posto Trevo, vamos tomar uma água, vamos descansar um pouco e seguir viagem daqui a pouco com destino a Belo Horizonte. Hoje, dia 25 de janeiro de 2019, e aconteceu ao meio-dia lá em Brumadinho o rompimento da barragem lá da barragem de dejetos que falam, não é dejetos, é rejeitos da Vale, e levou algumas vidas, mas isso é outra história. Opa, segura aí, amigo, que eu quero voltar para a estrada em segurança. Acho que ele deve ter tomado um susto, não deve ter notado que a gente estava atrás. Mas como eu mencionava antes, olha o fluxo de trânsito nessa estrada. Eu acredito que esse fluxo todo vai seguir sentido João Molevade pela mesma 381, porque senão eles já teriam entrado ali para 434, de onde eu saí. E uma coisa curiosa é que nesse trecho de Belo Horizonte até depois de João Molevade, mas acho que ainda dentro do município, essa rodovia leva duas denominações, que é a BR-381 e a BR-262. Ela vai se dividir lá mais adiante, depois de João Molevade, e cada uma toma um destino, uma direção diferente. Mas tem uma coisa curiosa que eu vou contar para vocês. Olha só,
Aqui é até um motivo da gente se perder, tá? Quando você chega ali para sentido Ipatinga, você tem que sair à direita e passar sobre a 262. Isso aí confunde muita gente, já ouvi muita gente falar que se perdeu aí. Eu me perdi uma vez, mas consegui fazer o retorno. E uma coisa curiosa é que eu desconfio que mineiro gosta muito do Espírito Santo. Não sei por quê, porque olha, 2 rodovias que saem de Belo Horizonte levam os mineiros a 2 litorais do Espírito Santo. A 262 vai levar para Vitória e a 381 vai levar o mineiro para São Mateus. De Vitória a São Mateus deve dar o quê? Uns 200 quilômetros aproximadamente. De forma que os mineiros se esforçaram a ter 2 rodovias levando eles para as praias do Espírito Santo. O turismo capixaba agradece, certamente, mas é curioso que essas rodovias saem com o mesmo nome, elas se dividem, elas não são paralelas, elas tomam rumos bem distantes uma da outra, não é como a 116 e a 101 que são praticamente paralelas, essas aqui não são paralelas. Então a 381 vai levar as pessoas até São Mateus, passando por várias cidades pequenas aqui do interior de Minas. Eu já passei em todas elas. Tem uma cidade chamada Central de Minas, tem Mantenas. Eu não vou recordar o nome das outras. No Espírito Santo tem São Francisco, Barra de São Francisco. Eu não vou lembrar todas que tem no caminho, né? E pela 262 eu nem conheço o percurso. Mas, sinceramente, saindo de Belo Horizonte para Vitória, o que me interessa mesmo é a viagem no trem da Vale. Eu já ouvi todo mundo falar maravilhas dessa viagem. Tem aí no YouTube alguns vídeos de viajantes que fizeram essa viagem de trem. E eu acho que o Brasil, um país tão continental, deveria ter muito mais trem por aí, trem turístico, coisas do tipo, mas lamentavelmente o transporte ferroviário no Brasil não progrediu. Aqui em São Paulo tem 2 regiões turísticas que tem passeio de trem, que é um passeio de trem de São Paulo para Jundiaí. E na região de Paranapiacaba tem o Museu do Trem e tem um passeio curto ali de trem contando um pouco da história da ferrovia no Brasil. Inclusive com toda a arquitetura inglesa, né? E eu procurei uma vez fazer uma reserva para esse passeio, mas a fila era de mais de 2 meses de espera, eu acabei não fazendo a reserva. Então, o transporte ferroviário, pelo menos nas regiões turísticas, ele devia ser incentivado. Entre São Paulo e São Roque, que dá aproximadamente aí 40 a 50 quilômetros. São Roque é uma instância turística. Por que não ter um trem de São Paulo para São Roque? Para explorar o turismo em São Roque. E tantas outras regiões turísticas Brasil afora que deve existir, que deveria ter um trem. Porque o trem torna a viagem muito mais interessante. Uma viagem com possibilidade de contemplação da natureza muito maior do que de carro, né? De carro você não tem a mesma comodidade para os ocupantes, você tem um motorista ocupado e preocupado com a estrada. E no trem não, no trem você vai ali com muita liberdade de movimento. Eu espero um dia conseguir fazer essa viagem de Vitória para Belo Horizonte ou vice-versa de trem, porque o trem que eu lamentavelmente utilizo é só trem urbano. O trem urbano não é um passeio agradável, é pelo contrário disso, inclusive. Valeu, gente. Muito obrigado por viajar conosco. Agradecemos a sua companhia. Esperamos você numa próxima viagem. Agradecemos imensamente o seu apoio, a sua divulgação do nosso canal, o compartilhamento dos vídeos, o joinha que você dá aí pra gente, o compartilhamento do vídeo nos grupos de WhatsApp aí, de família, de amigos. Compartilhar aí com pessoas da região que não conhecem ou que estão distantes da sua região. É muito bom rever a sua região em vídeo. Eu procuro fazer vídeo muito com esse intuito de que pessoas que são da região e que vivem longe da região matem um pouco de saudade. É esse o propósito.
E eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, gente. Fiquem na paz. Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias, o seu trabalho, a sua saúde nesses tempos de pandemia. Até o próximo episódio.